Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Presidente Humberto, o que venho tratar hoje nessa tribuna é a respeito daquela gaiola em Barra do Corda, que serve de prisão, que inclusive matou um homem. Inclusive quero solicitar, e depois já vou fazer isso formalmente, a Vossa Excelência para uma comissão da Assembleia e a Barra do Corda verificar a situação para que assim nós possamos exigir o imediato para acabar aquilo ali. É uma prisão, é uma gaiola no fundo de uma delegacia em Barra do Corda, onde ficam os presos. Um homem que teve uma briga de trânsito foi jogado lá. Ficou lá, os familiares pedindo, aquilo dali era desumano, eles ficam lá a mais de 40 graus, com sol na cabeça, ela é aberta, a gaiola parece... É pior do que gaiola de zoológico, presidente Gilberto, para se ter noção. E eu acho que essa Assembleia não pode ficar sem tomar uma providência. Eu acho que os deputados que queiram me acompanhar à Barra do Corda, e aí eu peço para Vossa Excelência para que autorize essa comissão para ir à Barra do Corda, porque realmente isso é um verdadeiro absurdo. A notícia ontem veio de um blog de Barra do Corda, eu vi no blog do Diego Emi, de repente o que me chamou a atenção não foi a manchete em si, foi quando eu olhei a imagem. Aquilo dali parecia cela, deputado, cela não, parecia aquelas gaiolas de zoológico, e nem bicho fica daquele jeito, porque eles ainda têm um lugar para ter sombra. Esses não. Há quem diga que bandido bom, ou que bandido tem que ser morto. Ninguém está nem aí. Só que a questão não é essa, presidente Humberto. Existem pessoas de bem que às vezes tem uma briga com familiar, por um familiar. Existem casos que teve, como esse senhor de 40 anos, que teve uma briga no trânsito e simplesmente se coloca numa gaiola dessa, e mesmo que fossem assassinos, seres humanos não podem ficar num ambiente daquele. O secretário Jefferson Portela, eu já falo aqui há vários e vários meses, se não anos, ele não pode mais ocupar esse cargo de secretário. Como é que se permite uma coisa dessa? Nós vimos a repercussão lá da delegacia de Peritoró. São delegacias, não só a de Peritoró, como milhares, várias no Maranhão, centenas no Maranhão, que estão da mesma forma acabadas. E essa de Barra do Corda, ela é um escândalo, ela é escandalosa. Então, eu fico impressionada como não se toma uma atitude. O defensor público de Barra do Corda me disse que já havia mandado, inclusive, para esta casa, presidente Humberto, eu até vou pedir, requerer as informações que ele mandou, dessa situação, dessa cela em Barra do Corda, que ele fez um relatório encaminhando, porque realmente isso é um verdadeiro absurdo. Ou seja, uma pessoa que se envolveu numa briga de trânsito, ela vai, e só se soube por isso. Por mais incrível que pareça. Uma pessoa de bem teve uma briga de trânsito, deputado Eduardo Braide, com uma briga de trânsito lá em Barra do Corda. Numa briga ele foi preso. E quando ele foi preso, foi para essa cela, para mim uma cela da barbárie, porque isso que acontece ali é um verdadeiro absurdo. Ninguém, nem assassinos ali, não diz a lei que as pessoas precisam ter, para se, como diz o deputado Eduardo, para se regenerar, elas precisam de um ambiente que melhor atenda essas pessoas. E o que acontece no Maranhão hoje é o seguinte: o governador Flávio Dino falava tão mal do governo anterior, falava da decapitação em Pedrinhas, falava tudo e mais um pouco da segurança no governo passado, e o que está acontecendo hoje é muito pior, porque isso é muito pior do que o que acontecia em Pedrinhas, porque o que acontecia em Pedrinhas, senhoras e senhores deputados, eram os presos se rebelando e fazendo aquilo. Hoje é o Estado que faz isso com as pessoas. E isso, realmente,
nós não podemos aceitar. Eu realmente quero que o Ministério Público e todas as outras autoridades se manifestem a respeito desse assunto, porque nós precisamos tomar uma providência imediata para o fechamento dessa Câmara de tortura, que eu sempre digo que agora o governador Flávio Dino, em pleno século XXI, colocou de volta aquelas prisões medievais, que ele reviveu agora. O Maranhão agora virou isso. O Maranhão virou uma terra de ninguém. E aí eu vou acionar a ONU, já falei aqui com o presidente desta Assembleia, e eu quero realmente que Vossas Excelências tenham consciência do que aconteceu em Barra do Corda, porque isso é um crime. Tempo da liderança, senhor presidente. Isso é um crime contra a humanidade. Os moradores de Barra do Corda estão perplexos, estão impressionados. Lógico que com o fato de um homem de bem simplesmente ser morto, teve uma convulsão, foi preso, foi colocado lá. Quem deixou lá foram os próprios funcionários da delegacia, os próprios policiais. E realmente eu acho que isso é mais do que bárbaro. Eu acho que nós não podemos mais aceitar. Ele convulsionou, ele só saiu de lá morto depois que convulsionou. Ele convulsionou, morreu. Aí tiraram ele de lá. E o restante que está lá naquela gaiola? Eu acho que não é esse o papel do Estado. Sequer permitiram que o senhor bebesse um copo d'água. Essa é a segurança do governo Flávio Dino. Então, para mim, se tiverem outro nome que não seja tortura, degradação, desumanidade, abuso, eu acho que vocês precisam, eu acho que o governo precisa, então, nos dizer o que isso significa. Então, eu vou solicitar a esta Assembleia que uma comissão vá à Barra do Corda verificar essas, entre aspas, instalações, para que nós podemos requerer para fechar essa cela da tortura. É triste o que a gente consegue ver hoje no Maranhão, não passa do reflexo do que é o governo Flávio Dino hoje, que não sabe sequer o que acontece realmente no seu governo. Ele fala tanto da segurança pública para ele está excelente, ele fala da saúde que está excelente, inclusive o deputado Bira subiu nessa tribuna para falar, para parabenizar sobre o hospital de trauma inaugurado do presidente Humberto. Ontem foi um dia infinitamente triste para a saúde do Maranhão. Aquilo é um assinte, aquilo é uma vergonha. Um hospital que ficou mais de um ano em obras, pagos com recursos públicos para um hospital particular, um ano de aluguel sem utilizar a clínica um dia sequer, e só se moveram depois que denunciamos. Sabe o que está acontecendo para quem está elogiando o hospital de trauma? As pessoas chegam no hospital de trauma ontem e são encaminhadas para onde? Para o hospital geral. Se o governador tivesse decência e tivesse continuado o projeto do Carlos Macieira, como foi o objeto realmente, deputado presidente Humberto, isso não estaria acontecendo. O setor de trauma estava no Carlos Macieira, uma estrutura como nenhuma outra, mas não, ele preferiu alugar uma clínica de uma funcionária sua da saúde para dar uma mesada para a família dela por mês, para colocar aquela clínica lá para funcionar. É assim o governo Flávio Dino, das farras com dinheiro público. Então, eu termino aqui minhas palavras, lamentando pelo dia de ontem, que foi um dia triste para a saúde do Maranhão, assim como está sendo o desmonte na UPA do Araçagi, que estarei indo verificar agora, para mostrar realmente o que acontece neste governo, que acaba tudo o que encontrou e que só está inaugurando hospitais novos que eles tanto criticavam para fins eleitoreiros no ano que vem. Obrigada a todos.